Todos. Todos. Mais um texto, Deuteronômio 30:19. Está espalhado por toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Nós somos uma igreja bíblica. A igreja bíblica, ela crê em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia. O céu e a terra. Deuteronômio 30, 19 e 20. Glória a Deus. O céu e a terra tomo hoje por testemunha. Quem está falando isso? Deus. Olha que ele está. O céu e a terra. Sabe o que é o céu e a terra? É toda a criação do mundo espiritual e toda a criação do mundo físico. Contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Podemos escolher. Deus nos deu essa prerrogativa. Deus nos deu essa capacidade de escolha. Eu posso escolher se eu quero servir a Deus ou não, se eu quero ser salvo ou não. Por isso que nós não podemos forçar as pessoas, porque é a escolha de cada um de nós. Não, tem que pegar no pé, tem que ficar em cima, senão a pessoa não vem. Olha lá, olha lá. Eu conheci um pastor lá em São Paulo, que ele tinha um costume um pouco estranho, eu achei. Ele, sabe o que ele fazia de manhã? Ele levantava bem cedo, ia para a escola dominical. Quando ele chegava na escola dominical, ele já mandava os irmãos chegar mais cedo, e ele percebia que alguns não iam vir. Sabe o que ele fazia? Ele ia na casa de cada um, e arrancava eles da cama, os jovens. Entrava lá no quarto e arrancava ele da cama. Vai se arrumar para você ir para a escola dominical. Ora, do que adianta isso, irmão? Se a pessoa não quer, se a pessoa não tem o desejo de servir a Deus, de aprender, de escolher fazer, para que eu vou forçar ele a vir à igreja? Vai dar trabalho. Ah não, mas se ele estiver na igreja, o importante é ele estar na igreja. Não, o importante é ele ter consciência, ele entender o propósito, entender a vocação, ter expectativa de salvação, ter expectativa de fazer algo para o reino de Deus. Os irmãos já pensaram, uma pessoa que ele tiver a expectativa de ser um obreiro na casa do Senhor, fazer a obra de Deus, aprender a Bíblia, ensinar para as pessoas, olha que coisa fabulosa, mas precisa querer. Então, a salvação, essa verdade que eu estou dizendo para os irmãos aqui, né, ela fica muito mais evidente quando nós percebemos que essa salvação ela está condicionada a eu querer e a minha fidelidade, porque eu já estou salvo, vocês já estão, agora eu preciso mantê-la, cada dia da minha jornada, cada dia da minha caminhada com Deus, eu tenho que me esforçar para manter, porque senão pode desmoronar, a qualquer momento. Quantos de nós aqui já não passou por momentos difíceis e quase desmoronou? Quase desmoronou. Vamos caminhar mais um pouco. Quer ver um texto muito interessante que muita gente não presta atenção nele? Quando Paulo fala das ressurreições, 1 Coríntios 15. Vamos ler alguns versículos aqui a partir do versículo 1. Porque ler esse texto assim batido, a gente não presta atenção. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. Olha como diz. Vamos esperar todo mundo achar aí. Não sei como que está nessa tradução de vocês aí. Mas olha aqui, ó. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual também perseverais. Para que permanecer? Quer dizer que tem uma possibilidade de eu não permanecer?
Por que Paulo está lembrando o Evangelho? Eu já recebi o Evangelho, já foi pregado para mim. Eu já conheço o Evangelho, pastor Mauro. Eu estou na igreja há tantos anos, eu já sei. Mas olha o que Paulo está falando. Eu vos lembro, irmãos, o Evangelho, que já vos anunciei. Ele não está pregando outro Evangelho. Ele está lembrando que nós já sabemos. Até porque ele ensina em Gálatas 1, 8 e 9, que se aparecer outro Evangelho, seja anátema. Já apareceu. Não tem nada de novo. O Evangelho já foi ensinado, já foi pregado, nós já recebemos. Agora ele está alertando aqui, que eu preciso a cada dia estar relembrando, porque a nossa memóriazinha ela é muito curta, e daqui a pouco eu posso deixar cair tudo aquilo que eu sustentava, a minha vida espiritual, tudo aquilo que eu acreditava pode cair por terra como uma ponte que vai se dissolvendo, que vai desmoronando. Isso é sério. Eu já conheci muitas pessoas, que hoje não querem nem saber, não quer saber. Alguns deles nasceram no Evangelho, mas o Evangelho não nasceu no coração deles. Ah, meu filho já é crente, viu? Nasceu no Evangelho. O Evangelho já nasceu no coração dele? Ele já foi lá na frente e professou essa fé publicamente? Os calvinistas nos criticam porque nós fazemos apelo para as pessoas, porque eles dizem que não precisa, que se a pessoa for de Deus ela vai vir. Não precisa fazer apelo. Deus vai trazer graça irresistível. Ele vai vir na marra. Vamos ler mais um texto. Gálatas 1, 22 e 23. Glória a Deus. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. Está falando de quem aí? Paulo. Aliás, não é Gálatas, desculpa, é Colossenses 1, 22 e 23, eu falei errado. Glória a Deus. (22 e 23). Irmãos, qual o grau de cuidado e de amor que vocês têm pela salvação que uma vez foi dada aos santos? Vocês têm batalhado pela fé, por aquilo que Deus colocou na mão de vocês, que é mais precioso do que qualquer outro tesouro, que é a salvação da nossa alma, de estar um dia na presença do Senhor. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Se é que, permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho, que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Vocês perceberam que no mundo antigo, sem recurso, sem internet, sem microfone, sem carro, sem avião, Paulo pregou, ele e os apóstolos, os discípulos pregaram o Evangelho para todo o mundo antigo? Perceberam? O esforço que eles fizeram para pregar o Evangelho para todas as pessoas? Alguns dizem que isso daí é uma hipérbole, uma linguagem exagerada, mas na verdade o mundo antigo foi evangelizado sim. Quando você ouvir falar de Cilícia, Capadócia, todos esses lugares, região bizantina, todos esses lugares da atual Turquia, existem as igrejas que Paulo fundou há pouco tempo. A Sumaia foi lá e ela postou vídeos para nós da Capadócia, dos lugares lá onde Paulo passou. Ela entrou nas igrejas que estão lá, igrejas históricas, medievais, que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Vários lugares, região da Galácia, que é a parte interior do Oriente Médio, da Ásia Central ali. Então, irmãos,
O mundo antigo foi evangelizado. Olha o que Paulo está falando: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes. Isso é um alicerce sólido, firme, casa na rocha, fundamentado na palavra de Deus. Não é como meninos, não é como esses movimentos por aí, não. Quantos anos faz que nós estamos aqui com tão pouca gente? Mas perceba, os que estão ficando aqui, estão aqui. Estão aqui. Por que vocês estão aqui, hein? Vocês gostam de me ver aqui, cobrando todo dia? Porque vocês estão acreditando na mensagem que está sendo pregada. Ficar até o fim, caminhar até o fim, não perder a minha salvação, estar pronto para o momento que eu for chamado, ou para o momento que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, a minha casa espiritual estar sólida, e eu ser recebido por Ele na eternidade. Esse é o objetivo de todos nós, irmãos. Estou caminhando para o fim já. Hoje é só uma introdução. Ok? Glória a Deus. Vamos dar uma olhada num texto em Judas, versículo 20. É só um capítulo, né, Judas? Carta do apóstolo Judas. Olha o que diz a Bíblia. Penúltimo livro da Bíblia. Glória a Deus. Olha lá. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, edificando, construindo uma casa sólida. Aonde? Sobre a vossa santíssima fé. Nós cremos hoje, amanhã já não cremos. Como que é a nossa fé, hein? A fé que uma vez foi dada aos santos. O apóstolo Judas, ele era um grande apologista. Ele começou a sua carta dizendo que ele ia falar sobre salvação. Era o intento dele. Aí ele diz assim: mas foi necessário vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha aqui, batalhar, irmãos, batalhar. Quer dizer, é uma guerra. Nós precisamos estar firmes e constantes, porque Jesus disse que aquele que construiu a casa na areia, vieram os ventos, veio a chuva, soprou, e aquela casa não resistiu, ela dissolveu, ela caiu. Construir sobre a areia? Mas o que construiu a casa sobre a rocha? Vieram os ventos, veio a chuva, correram os rios, e a casa ficou sólida. Glória a Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Aquelas árvores frondosas, antigas, sólidas, ela vai balançando, o vento bate, balança, mas ela está de pé, não cai. Como está a sua vida aí nessa noite espiritual, irmão? Você está pronto? Pronto? Tem alguns exemplos de pessoas que naufragaram na fé, só para a gente terminar, que muitas pessoas falam, mas tem exemplos de pessoas assim na Bíblia? Por exemplo, Saul. É um caso clássico. No Antigo. Isso aí é coisa do Antigo Testamento. Vai falar com o calvinista, Judas estava predestinado para trair Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina, não, irmãos. Tendo tomado o bocado, João 13:30, tendo tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Saiu logo para quê? Porque ele decidiu trair Jesus. Ele quis vender Jesus por 30 moedas. Depois ele ficou com remorso e foi lá e tirou a sua própria vida. E se ele tivesse arrependido depois de ter traído, ele ainda teria sido salvo. Porque Pedro também traiu Jesus, viu? Só que ele se arrependeu. Essa é a diferença. Saul, irmãos, ficou aproximadamente 2 anos e pouco, sendo dirigido por Deus, consultando o profeta Samuel, dando ênfase à Arca da Aliança. Depois, 40 anos governando ao todo, apostatou. E Deus falou assim: Samuel, não ore mais por Saul, porque eu já rejeitei. Apostasia é irreversível, não tem como voltar mais. Judas é um desses. A Bíblia fala também de personagens como Himeneu e Fileto, né?
Mas me parece, quando a gente vai ler a Bíblia, parece que Fileto se arrependeu, parece. Himeneu não. Alexandre, né? O tal de latoeiro que trabalhava com lata, que Paulo diz que ele causou muitos males. Um que eu sempre cito aqui, Demas, me abandonou. Demas, meu cooperador. Começou bem, né? Muito bem. Meu cooperador, me ajuda a operar na obra de Deus. Depois, Paulo, segunda vez, Demas. Só Demas. O negócio já estava ficando ruim. Terceira vez que Paulo fala. Essas 3 vezes ele cita. Demas amou o presente século, me abandonou. Perceberam, irmãos? Apostasia. Então, muito sério, né? Essas pessoas, elas caíram, elas não permaneceram em Cristo, né? Não permaneceram. E é claro que nós sabemos que é nele que repousa a nossa segurança. Segurança em Cristo é nele. Mas olha aqui, até eu estava ouvindo um dia o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre aquele corinho antigo, que nós já cantamos bastante, né? Que diz: segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Já cantou esse hino? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Porque se Deus segurar na nossa mão, se Ele segurar na nossa mão, nós não escapamos, porque Ele não deixa soltar. O problema é esse, é que nós vamos lá segurar na mão de Deus, e a qualquer momento nós soltamos. Entendeu? Porque Deus não nos solta. É como uma pessoa caindo no abismo. Aqueles filmes, né, acontece muito, a pessoa, te peguei, pode ficar tranquilo, Titanic. A mulher pendurada para cair, o cidadão segurou, você está segura. Deus nos segura e nós não caímos. Agora, se eu segurar na mão de Deus, eu segurar, e aí por qualquer coisa eu soltar, é claro que eu vou me perder, porque a minha segurança está nele. Ele é quem me dá toda a segurança. A esperança que nós temos está fundamentada nele, né? Sempre. Mais um texto para a gente terminar. João capítulo 15, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, do 1 ao 6. Muito conhecido esse texto. João capítulo 15, do 1 ao 6. Olha o que diz a Bíblia. Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando isso? Porque existe uma videira falsa que eu já ensinei vocês em Apocalipse 14, que é o anticristo. O meu pai é o lavrador, né, o viticultor. Toda vara que em mim não dá fruto, faz o quê? Corta. Toda vara que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Olha lá. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você viu o que limpa o ser humano? Por isso que quando a Bíblia diz, Jesus falou para Nicodemos em João 3, que ele tinha que nascer da água, é a lavagem pela palavra, ser limpo pela palavra. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha aqui, isso aqui é recíproco, reciprocidade. Se eu não permaneço nele, ele não permanece em mim, ele se afasta, né? Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Precisa explicar? Não, mas tem uma pessoa na minha família que é muito bonzinho. Ele não vem na igreja, mas ele é bom, muito bom. Ele até fala de Deus, ouve louvor o dia inteiro, pessoa muito boa, não faz mal para ninguém na rua,
ajuda se puder. Às vezes ele até é dizimista, ofertante, fala que Deus até revela alguma coisa para ele, né? Mas ele permaneceu, ele está firme, ele está inserido na lavoura de Deus, na vinha, ele está ligado, está recebendo a seiva, os nutrientes, para poder estar vivo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, vamos orar. Glória a Deus.